Você pode fazer sua previsão diária, lembrando que 4 são rebaixados, mas 5 mais campeão vão para Libertadores e 6 para Sul-América. Pô, calma aí, é muita informação. Eu, como uma torcedora fiel, roxa, acredito na vitória do meu time, ok? Então ele vai ficar aí. Libertadores. Flamengo. Cadê o Vasco? Tô brincando. Palmeiras, infelizmente, né? Palmeiras tá vindo forte. A presença de Cade na seleção argentina também foi evitada pela comissão técnica depois do acontecimento. Afinal, o que mais explicaria a não convocação de um dos melhores atacantes da atualidade? Ai meu Deus, colocaram o Messi no meio. No início de 2019, já jogando pelo Vasco, Maxi Lopes resolveu falar sobre o caso. Meu Deus, esse cara só tem azar na vida dele, mano. É traído pelo amigo, é traído pela mulher. O cara tira foto com os amigos dele, agora ele jogando no Vasco. Tadinho, cara. E soltou uma bomba para jornalistas argentinos. Recebo ligações de Wanda quando Mauro Icardi está na concentração da Inter, mas não entro no jogo. O que eu tô fazendo na Terra? Por que eu tô escalando um fantasy game, cara? Eu vou morrer. Eu vou morrer com 70 anos. Eu vou morrer, talvez antes, talvez depois. Por quê? Ele O que eu tenta, faço mano. Acho aqui? que ele não vive isso tudo, não. De onde eu vim? Torcendo 5 pro segundos Vasco, pelo depois, menos não. YouTube. Ouvindo, sei lá. Porra, você não nasceu para namorar. É assim, 1 segundo. Fez ali o curativo. Que bom, já tá tudo bem com o Riquelme. Andrei. Bola mais à frente pro Morato. Ela vai sobrando na direita. Tenta chegar nela. O Marquinhos Gabriel consegue. Bola pro Morato dentro da grande área. O chute pro meio. Gol! Gol! Cada vez mais, o racismo é pauta do futebol mundial. Os casos sempre existiram, mas estão ganhando maior repercussão e sendo denunciados ao mundo todo. Numa época em que só brancos tinham total liberdade de jogar, um clube brasileiro deu um recado ao mundo e fez história. O Radar Peleja de hoje é sobre o clube que já nasceu combatendo o racismo. O Vasco da Gama, quando começou a adotar o futebol como uma de suas modalidades, não tinha a tradição ou a grana dos clubes da zona sul do Rio. Exatamente por isso, montou suas primeiras equipes com jogadores de classes menos privilegiadas. O time foi campeão da segunda divisão em 1922, com craques operários, pintores, faxineiros. Assim, assegurou o direito de disputar no ano seguinte a primeira divisão ao lado de outros times como América, Botafogo, Flamengo e Fluminense. E não é que o Vasco foi campeão? Com 11 trabalhadores braçais no elenco, desbancou os favoritos e venceu o título do Rio de Janeiro mais importante da época. E é a partir daí que começa uma polêmica racista que transformou o Vasco para sempre. Incomodados com o sucesso dos vascaínos, os rivais criaram uma nova liga, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. A condição que deram para o Vasco poder participar dessa liga era a exclusão de 12 jogadores que, de acordo com os cartolas, não apresentavam condições sociais apropriadas para o convívio esportivo.
A diretoria do Vasco, que já havia feito história em ter o primeiro presidente negro do Brasil em 1904, decidiu que não integraria essa liga, pois manteria seus jogadores negros e pobres no elenco. O Vasco abdicou de manter seu posto entre os clubes grandes por conta de seus princípios. Assim, voltou a jogar com clubes pequenos do Rio e, por essa atitude, ganhou simpatia de muitos torcedores da massa. Muitos pesquisadores dizem que foi a Ponte Preta a primeira a ter um jogador negro no elenco. Outros apontam o Bangu, e há também quem acredite que foi o próprio Vasco. Fato é que os dirigentes do Vasco protegiam seus próprios atletas. O presidente vascaíno da época, José Augusto Prestes, chegou a dizer aos torcedores que o Vasco só toparia voltar à liga principal com os grandes quando fosse maior que eles. E nos anos seguintes foi exatamente isso que aconteceu. O Vasco não só foi aceito de volta sob pressão popular, como inaugurou o maior estádio do Brasil em 1927. São Januário foi levantado com a ajuda da própria torcida. E o fato de não ter um estádio antes era só um dos motivos encontrados pela liga preconceituosa da época para tentar evitar que o Vasco se misturasse aos brancos da Zona Sul. O Vasco da Gama foi gigante, e essa sua história está marcada para sempre. Boa parte da torcida vascaína entende a essência do Cruz Maltino e demonstra isso nas arquibancadas. Não é difícil encontrar menções aos camisas negras, como eram chamados os jogadores do Vasco na época em que o clube mais sofreu com o racismo. Na Libertadores de 2018, torcedores do Vasco relataram ter recebido gritos racistas da torcida do Racing, na Argentina. No jogo de volta em São Januário, o time entrou em campo com a torcida cantando uma das suas músicas que enaltecem a luta histórica do Vasco contra o racismo. Clube como o Vasco da Gama, que mudou um cenário no futebol brasileiro e manteve suas convicções numa época em que o racismo nem era tão combatido ou divulgado na mídia como hoje, merece o respeito independente de qual seja o seu clube. Inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio.